Olá, meus queridos que me assistem através do canal do YouTube. Quero cumprimentar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que ela esteja inundando o seu coração nesse dia e quero que você possa ser grandemente fortalecido e edificado através da palavra de Deus que eu vou estar trazendo nessa oportunidade para você. Você que me assiste pelo canal do YouTube, esse é o programa Renovando o Entendimento. E você acessa esse canal através de digitar Pastor Sérgio H. Costa YouTube, né? Você vai achar vários vídeos que estão postados com mensagens da palavra de Deus para edificar sua fé, para edificar seu coração, para fortalecer a sua fé, pois essa é a missão que Deus colocou no meu coração, é pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda a Cristo e pregar também para aqueles que já são de Cristo, mas que precisam ter um reavivamento, um despertamento espiritual. E é isso que se propõe esse programa, Renovando o Entendimento. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. Então, queridos, eu gostaria de trazer uma meditação na Palavra de Deus para você nessa oportunidade, que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, tá bom? Então eu vou ler e você esteja aí atento à leitura. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos irmãos, até aqui a leitura. Essa leitura, logicamente, está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Deus, através de Jesus Cristo, proporcionou essa reconciliação do homem com o seu Criador. Então, aqui relata que Deus, através de Cristo, nos tirou do império de trevas. Esse império de trevas, essa palavra trevas, ela se refere justamente ao mundo sem o conhecimento da verdade. Anda nas trevas, anda sem conhecer a verdade, sem conhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Só que através de Cristo, tendo morrido na cruz do Calvário, tendo pago o preço dos nossos pecados, a Bíblia nos diz que Deus nos tirou, por meio de Cristo, nos tirou desse império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Hoje nós vivemos um reino num reino, que é um reino espiritual. Esse reino é Cristo habitando em cada coração através da fé.
quando nós professamos a fé em Cristo Jesus, essa fé, ela enche os nossos corações e nós temos a certeza de que o nosso Deus nos ouve, nós temos comunhão com Deus. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e nós temos comunhão com Ele, e Ele nos trata como filhos. No livro de Gálatas, ressalta que nós não somos mais escravos, mas somos filhos e somos herdeiros. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós deixamos de viver no império de trevas e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Deus cuida de nós, mas nós precisamos entender que Deus fez essa obra através de Jesus Cristo. Diz aqui no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Os nossos pecados foram redimidos através de Cristo Jesus, tendo pago o preço dos nossos pecados. Cristo foi para a cruz ele foi para a cruz no nosso lugar. As nossas culpas, os nossos pecados, a nossa sentença de condenação foi posta sobre Jesus. Então ele carregou com as nossas dores. Por isso que Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi posto sobre Jesus o castigo para nós termos a nossa paz, termos a nossa certeza da nossa vitória. E diz aqui, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que nós conhecemos e visualizamos Deus, a pessoa de Deus, porque Deus é Espírito. Deus, o Pai, é o Espírito que preenche todas as coisas, né? Ele é maior que esse universo. Agora, a expressa imagem do ser do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa do Filho. Nós temos o conhecimento da verdade através de Jesus Cristo. Nós temos o caminho da salvação através de Jesus Cristo. Nós temos a garantia da vida em abundância e da vida eterna através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Então, por isso que ele diz, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo que foi criado foi por meio de Jesus Cristo. Não há nada que exista nesse universo que não tenha sido criado pelo Senhor, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais à frente diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos que o verbo significa a palavra. Deus criou o universo através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. Haja a porção seca na terra, houve a porção seca. Dividiu mares, dividiu a terra. Tudo isso foi feito através da palavra. Deus chamou a existência tudo que vemos, tudo que existe, tudo que podemos ver e também o que não vemos, o mundo espiritual também. Tudo foi criado por meio dele, por intermédio dele e para ele. Para ele são todas as coisas. Então, diz aqui no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que existe foi criado por meio dele, de Cristo,
e para Ele, porque Ele é o Rei soberano que reina sobre todas as coisas. Diz aqui no 17, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, queridos irmãos, eu quero, nessa oportunidade, me dirigindo a você, enaltecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo e falar a importância de você ter no seu coração a tua fé reavivada, a tua fé fortalecida, a tua fé despertada. Você não pode ser somente um crente nominal, nem uma pessoa religiosa. Isso não basta. Você tem que ser uma pessoa que professe verdadeiramente a fé na palavra de Deus, crendo no Evangelho de Cristo Jesus, crendo que foi Ele quem pagou o preço dos nossos pecados. Uma das coisas que é importante lembrar é que quando a pessoa não está em Cristo, ela ainda está debaixo da sentença da lei de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus, só Jesus Cristo cumpriu. E ele disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei, só que a lei está ainda vigorando sobre aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Somente quando a pessoa se converte a Cristo, quando crê no Evangelho, quando crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a graça de Deus passa a vigorar na vida da pessoa. Aí não é mais a pessoa não é mais está debaixo de condenação por causa da lei. Ela está justificada pela graça mediante a fé. Ela passa a ter paz, como está em Romanos 5, versículo 1, diz, justificados pela graça de Deus, nós temos paz com Deus. Então é importante mencionar isso aqui para você saber a importância de você professar a fé em Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira. Nós estamos numa época em que muita gente tem feito do Evangelho uma verdadeira miscelânea de tantas coisas, inclusive ensinando coisas que não são para ser mencionadas de qualquer maneira em redes sociais, e o povo fica sem conhecimento, sem entendimento, né? Versículo 17 diz, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo que subsiste, tudo está, o universo está sustentado. E a Bíblia está dizendo que nele tudo subsiste, ou seja, é o poder de Deus através de Jesus Cristo sustentando todas as coisas nesse universo. Então, versículo 18 diz, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Quer dizer, a igreja, que somos nós, o povo de Deus, nós somos membros do corpo. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo governa a igreja aqui na terra. Então nós somos membros desse corpo aqui na terra, fazemos parte. Cada membro é importante no corpo, tem a sua importância. Então você que me ouve, que me assiste, saiba que você, sendo um servo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você é importante, tá? Levante a cabeça, fortaleça a sua fé, creia na palavra e faça aquilo para o qual você foi chamado a fazer, em nome de Jesus. Então diz aqui, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quer dizer, aprouve a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, quer dizer, todo o poder de Deus é manifestado através da pessoa de Cristo. Portanto, amados, às vezes você diz assim, você dá mais ênfase aos problemas que você passa do que propriamente ao dever de servir a Deus. Mas diz aqui, né? Toda a plenitude foi dada a Cristo, todo o poder reside na pessoa de Jesus Cristo. Pega a tua fé em Cristo Jesus e apresenta teus problemas a Deus.
ora com fé e você vai ver que Deus te dá vitória diante dessas situações também, tá? Procura praticar a fé, não seja somente um ouvinte, seja um praticante da fé, né? E diz aqui no versículo 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós vemos que através de Cristo Jesus, Deus realizou esse plano maravilhoso. O plano de Deus é maravilhoso. Todo o plano da nossa salvação foi traçado lá na eternidade. Na eternidade, Deus traçou um plano de alcançar um povo para ser seu aqui nesta terra. Elegeu esse povo, predestinou esse povo e, através do Evangelho, chamou esse povo. Assim, amados, a esses que ele tem chamado através do Evangelho, através da palavra, ele há de glorificar, né? É garantida a vida eterna. Então, receba essa palavra no seu coração. Fortaleça a sua fé. Não desista, não desanime da tua caminhada. Levanta a cabeça, caminhe para a igreja, fortaleça a sua fé, sirva ao Senhor, adore a Deus em espírito e verdade, e o Senhor vai te conceder sustento, renovar seu ânimo, te dar vigor, porque a nossa vida é sustentada por Ele, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos agracia, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos mantém de pé e nos ajuda na nossa caminhada. E a Bíblia diz que Ele nos guarda de todo e qualquer tropeço, até Ele nos guarda de tropeçar. Então, receba pela fé essa mensagem no teu coração, em nome de Jesus. E que Deus abençoe teu coração, abençoe a sua vida, abençoe sua área, as suas áreas familiar, emocional, espiritual, área financeira e área física. Que Deus te proporcione em nome de Jesus, que essa palavra te reavive, te desperte, e você que ainda não é um crente em Jesus, que você possa receber no teu coração, pela fé, a mensagem de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Creia no Senhor Jesus e seja salvo, você e a sua casa. Em nome de Jesus, assim eu deixo essa palavra, deixo essa mensagem, faço essa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, esse é o programa Renovando o Entendimento, que creio que essa palavra falou ao seu coração, e gostaria que você, além de curtir aí no seu, você desse o clique aí no curtir, você também compartilhasse essa mensagem para que outras pessoas possam também ouvi-la, tá bom? Você curte, você compartilha e não deixa também de se inscrever no canal para que esteja sendo sempre ser notificado de novos vídeos. Quando for postado novos vídeos, você vai receber a notificação para você assistir. Amém? Então, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.